Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isadora e eu sou responsável pelo Instagram Isa Santinho. Hoje eu vim conversar com vocês no podcast Luas da Semana sobre a movimentação da Lua e dos astros dos dias 10 a 16 de janeiro. Então já estamos na segunda semana do ano de 2022 com uma energia de Lua crescente no céu. Então essa semana nos pede movimento, nos pede mais ação. A Lua ficou crescente no signo de Áries no último domingo, dia 9 de janeiro, às 3h10 da tarde, no grau 19. Então também você já pode aproveitar para olhar no seu mapa onde está o grau 19, o que nessa área da sua vida você pode já ir gerando movimento durante essa próxima semana e, claro, ter atenção, porque apesar dessa próxima semana ser uma semana de lua crescente, a gente vai ter Mercúrio entrando em movimento retrógrado no dia 14 de janeiro. Então já é uma semana que a gente pode sentir um pouquinho dos efeitos dessa retrogradação. Então tudo que você decidir iniciar durante essa semana, ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cautela, estar mais presente, ter um pouquinho mais de paciência. E se der para você deixar para depois da retrogradação, ali no começo de fevereiro, maravilhoso também, tá certo? Mas sem apavorar, sem ter medo, vou conversar um pouquinho com vocês sobre Mercúrio retrógrado também. Então bora lá falar um pouquinho sobre as energias dessa semana, dia por dia, começando pela segunda-feira, dia 10 de janeiro. Nessa segunda-feira, a gente vai ter a Lua ainda no signo de Áries até 11h46 da manhã. Mas atenção aqui, porque ela fica fora de curso a partir de 4h23 da manhã. Então, de 4h23 até 11h46, um período que a gente sendo convidado a desacelerar um pouquinho, a ter mais cuidado, mais atenção com tudo que a gente decida fazer. Se a gente tiver compromisso, sair com um pouquinho mais de antecedência. Se a gente está mexendo com alguma coisa que é importante, ter o dobro de atenção. A gente sempre tem uma cautela a mais em períodos de lua fora de curso. O aspecto que a lua vai formar na madrugada, às 4 da manhã, vai ser uma quadratura com Plutão em Capricórnio, também podendo trazer aí pra gente uma noite um pouquinho mais agitada, né? Presta atenção como que foi o seu sono nessa madrugada de domingo para segunda-feira. A gente vai ter também, durante o dia todinho nessa segunda, o Sol formando um sextil com Netuno que está em Peixes. O sextil ou sextil é um ângulo de 60 graus, que é um aspecto fluente. Então aqui esse Sol em Capricórnio, formando um sextil a Netuno que está em Peixes, pode nos trazer uma energia de mais comprometimento, de mais foco, de mais atenção com os nossos sonhos. Então tá bem legal também, após a Lua fora de curso, ali por volta de meio-dia em diante, para você escrever um pouquinho sobre os seus sonhos, quais sonhos que você quer se comprometer a realizar nesse ano de 2022. Às 11h47, a Lua já ingressa no signo de Touro, até colaborando com esse aspecto entre Sol e Netuno, porque nos traz mais pés no chão, nos fala mais sobre a objetividade, né? Touro é um signo que fala muito sobre paciência, sobre permanência, sobre perseverança. Então também é legal usar essa energia para colocar os nossos sonhos e as nossas intenções num papel. Às 4 horas da tarde, a Lua em Touro forma um sextil com Júpiter em Peixes. Então olha que lindo, né? Um aspecto que também nos traz uma leveza, uma facilidade para falar sobre sonhos, sobre aquilo que a gente quer expandir. Júpiter em Peixes trazendo muito pra gente uma conexão com a nossa intuição, com a nossa sensibilidade, com a nossa espiritualidade. Então um dia que pode trazer pra gente uma conexão super legal com os nossos sonhos, primeiramente, mas também com a nossa intuição. Então confiar nisso vai ser uma chave bem legal dessa segunda-feira. Na terça-feira, dia 11 de janeiro, a gente tem um dia todinho de Lua em Touro no céu. A Lua caminha por esse signo dos graus 7 até o grau 18. Então já olha no seu mapa por onde a Lua vai estar passando, quais planetas ela vai ativar, o que está trazendo para você. Lembrando que ela está crescente nesse signo. Então, Touro é um signo que fala muito pra gente sobre a construção, né? Se a gente pega a sequência dos signos, Áries é o primeiro, Touro é o segundo. Áries fala no semear, Touro fala pra gente no tronco.
Então, uma lua crescente em touro é o que a gente precisa colocar de adubo, né, vamos dizer assim, de força, de atenção naquilo que está crescendo na nossa vida. Então, essa terça-feira vem bastante com essa energia de nutrição, de nutrir a semente que a gente já plantou na lua nova, que a gente já plantou na última semana, para que a gente possa ver isso crescendo na nossa vida. A gente tem durante essa terça-feira um aspecto um pouquinho mais desafiador, que vai ser uma quadratura acontecendo durante o dia todo entre Marte e Netuno. Marte, que está ali em Sagitário, falando pra gente sobre iniciativa, sobre confiança, sobre coragem. Netuno, que está no signo de Peixes, que fala pra gente sobre os sonhos. Então, essa quadratura pode ter duas imagens pra gente. Tanto pode indicar um desafio relacionado a alguma pressa de realizar algum sonho, a gente acaba se precipitando mesmo, agindo um pouco mais com impulsividade, ou também pode aqui representar pra gente um convite para que a gente movimente os nossos sonhos, o que já veio bastante indicado nas energias da segunda-feira. Às 7 horas da manhã, a Lua em Touro forma uma quadratura com Mercúrio, que está em Aquário, e a gente tem que ter um pouquinho mais atenção com a nossa comunicação, com aquilo que a gente está difundindo, né? Aquilo que a gente fala para o outro, aquilo que a gente escuta. Então, talvez um pouquinho mais de paciência aqui na comunicação no início dessa terça. Lembrar que tanto Touro como Aquário são signos fixos, que pode trazer para a gente uma certa teimosia no início dessa terça. Às 8 horas da manhã, a Lua que está em Touro encontra com Urano, que também está nesse signo, ainda retrógrado. Essa conjunção com Urano pode trazer um pouco mais pra gente de precipitação. Urano é um planeta que fala muito pra gente nas rupturas. Então, realmente, ter um pouquinho de atenção na manhã dessa terça-feira. Quadratura com Mercúrio, conjunção com Urano. Então, a gente pode entender aqui, ó, Urano já está formando essa quadratura com Mercúrio também. Ter um pouquinho de atenção com aquilo que a gente fala, com a pressa na forma de se comunicar, com imprevistos, né? Imprevistos aqui na comunicação também. Então, às vezes está enviando uma mensagem, tem atenção para quem que você está enviando. A gente já está com a sombra da retrogradação de Mercúrio também, tá? Então, atenção chave com a comunicação no início dessa terça-feira. Ainda na terça-feira, por volta de 2 horas da tarde, a Lua em Touro forma uma quadratura com Saturno, que está em Aquário também. E aqui a gente pode entender como um desafio relacionado às vezes a uma cobrança. Lembra? Touro, Aquário, signos fixos, Saturno que fala sobre maturidade, sobre responsabilidade. Só uma atenção especial para não cobrar muito do outro ou se cobrar demais nesse início de tarde aqui de terça-feira. E às 9h30 da noite a gente tem um trígono formado com Vênus, que está em Capricórnio. E aí pode ser legal, depois de um dia de um pouco mais de tensão, um pouco mais de pressão, descansar um pouquinho mais, assistir um filme. Touro fala muito pra gente nos prazeres da vida. Vênus é regente de Touro, então pode ser interessante também para você diminuir o ritmo, desacelerar, fazer uma prática aí de autocuidado, de amor próprio. Realmente dormir um pouquinho mais cedo, se for possível, pode ser bem interessante para essa terça-feira, aproveitando esse trígono com Vênus. Na quarta-feira, dia 12 de janeiro, a gente tem mais um gostinho de Lua em Touro no céu. A Lua fica em Touro o dia todo, só que ela fica fora de curso a partir de 4h38 da tarde. Então, o que for possível você adiantar, fazer pelo período da manhã. Se você tiver compromissos importantes no dia de hoje, tenta deixar para antes aí de 4h30, né, até 4h30 pelo menos, para que você possa aproveitar ao máximo tudo e não acabe entrando em imprevistos, né, em uma energia de mais pressa. Então, todo esse cuidado é importante quando a gente tem um dia, ou pelo menos um período de lua fora de curso. Nessa quarta-feira, às 5 horas da manhã, a Lua em Touro vai formar um sextil com o Netuno, que está em Peixes, né? Aqui é uma energia super legal também de influência relacionada a sonhos, a ideais que a gente tenha. Então pode ser interessante já começar essa quarta-feira, aí reta final antes de Mercúrio retrógrado. Se você ainda não colocou no papel energias relacionadas a sonhos, a ideias suas, pode ser legal começar essa quarta-feira falando um pouquinho mais sobre isso. Às 8 horas da manhã, a Lua em Touro forma um trígono com o Sol em Capricórnio. Então eu gosto bastante quando a Lua e o Sol eles formam esse trígono, que é uma energia que traz habilidade pra gente falar, pra gente mostrar, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, pra gente até colocar em ação algumas questões que a gente já tá trabalhando há um tempo. Pode ser que a gente consiga aliar mais, né, a razão com a emoção. E a gente consegue ter mais clareza daquilo que a gente tá sentindo e daquilo que a gente quer fazer, iniciar, movimentar.
manifestar. Então aproveita demais. Amanhã dessa quarta-feira tá super legal, tanto para aquilo que você queira intencionar, manifestar, como para insights, para planos, para projetos, para organização de ideias, tá? O Capricórnio fala muito pra gente sobre responsabilidades. Touro também é um signo de terra, então a gente consegue ter um pouco mais de clareza de objetivos, de intenções, de metas. Aproveita bastante amanhã dessa quarta para tudo que seja relacionado a isso. E se você tiver alguma coisa para finalizar, né, alguma pendência que vocês tenham aí adiado um pouquinho mais, amanhã dessa quarta-feira tá maravilhosa para você colocar as coisas em ordem. Organização é uma palavra bastante chave dessa quarta-feira. Às 4 horas da tarde, essa lua em touro forma um trígono e agora com Plutão, que está em Capricórnio, e aí é interessante porque tudo aquilo que se iluminou no trígono com o Sol, às vezes emoções, sensações, sensibilidade, pode ser transformado agora com esse trígono com Plutão. Então a gente tem mais assim força para transformar padrões, crenças, emoções que às vezes a gente não queira mais, né? Que a gente não queira mais levar para o nosso 2022 aqui. A lua em touro nos ajuda muito, né, a ter objetividade para lidar com isso, e o Plutão em Capricórnio a transformar isso também. E a partir das 4h38 da tarde, a Lua ela fica fora de curso. Então já deixei umas dicas para vocês. Atenção com compromissos importantes. Se tem algo que você precise muito fazer após esse horário, tenha mais paciência, esteja mais presente, faça com mais foco, saia com antecedência. Tudo aquilo que a gente já sabe muito bem como que funciona. Na quinta-feira, dia 13 de janeiro, a gente tem a Lua entrando em Gêmeos 00:08. Então a gente ficou com a Lua fora de curso de 4h38 da tarde da quarta até 00:07 da quinta-feira. E ela ingressa em Gêmeos para ficar o dia inteirinho nesse signo, caminhando dos graus 0 até o grau 11. Já dá uma olhadinha no seu mapa por onde a Lua vai passar nessa quinta-feira. Às 6h30 da manhã, a gente tem essa Lua em Gêmeos formando a quadratura com Júpiter, que está em Peixes. Uma atenção especial aqui com excessos e até excessos de informação, tá? A Lua em Gêmeos às vezes traz pra gente muitos estímulos. Então, muitas vezes pode ser que você acorde querendo fazer muita coisa e acabe agindo de uma forma até excessiva em algum sentido, né? Júpiter fala pra gente em certos excessos aqui. Gêmeos e Peixes são signos mutáveis, então cuidado para não acabar querendo gerar muita mudança no início dessa quinta-feira e agindo sem pensar com cautela, tá? Então só um cuidado com isso, mas é um aspecto que pode nos convidar, a Lua tá crescente, né, a gerar movimentos relacionados às áreas onde a gente tem esses signos, onde a gente tem o grau 2 de Gêmeos, onde a gente tem o grau 2 de Peixes, então você pode refletir um pouquinho sobre isso também. Às 9 horas da noite, a gente vai ter um trígono formado entre a Lua, que está em Gêmeos, e Mercúrio, que está em Aquário. O trígono é um aspecto de 120 graus, ele é fluente, ele traz pra gente habilidade. E aqui pode ser uma habilidade relacionada à nossa comunicação, a ideias, a criatividade, insights podem surgir assim, ó, de uma forma bem legal. E a gente tem que lembrar, reta final de Mercúrio direto, né? Mercúrio fica retrógrado na sexta-feira, dia 14. Então já vou até passar uma atividade para quem estiver escutando isso antes, já coloca na agenda aí para você fazer. Por volta de 9 horas da noite dessa quinta-feira, tenta colocar no papel tudo aquilo que você precisa ou que você quer encontrar mais clareza dentro da área da sua vida onde esse Mercúrio vai retrogradar. Então, desde o grau 10 de Aquário até o grau 24 de Capricórnio, Mercúrio vai passar nessa retrogradação. Ou, se você quiser, pode escrever sobre qualquer uma outra área da sua vida também, se não tiver um foco específico para essa. Mas escreve, né, o que eu tô precisando de clareza nessa área, o que eu tô precisando ter mais certeza para decidir alguma coisa, o que eu tô precisando revisar, o que eu tô precisando reestruturar. Mercúrio retrógrado nos traz exatamente isso, né? Então, você colocar isso no papel, já colocar quais intenções que você tem para essa retrogradação, pode te ajudar demais a lidar de uma forma até com mais propósito durante esses quase 20 dias de Mercúrio retrógrado. E continuando, entrando no dia da retrogradação, na sexta-feira, dia 14 de janeiro, a gente tem a Lua no signo de Gêmeos pelo dia todinho, mais uma vez. Então, segundo dia de Lua geminiana no céu, pode estar trazendo dias pra gente de bastante estímulos, de bastante trocas, de bastante aprendizado, né? A Lua tá crescente, então pode ser que a gente esteja sentindo uma necessidade de movimentar essas áreas da nossa vida, de aprender algo novo, de ensinar algo. Então aproveitem demais.
né? Mas essa sexta-feira ela tem um quê especial, porque a gente vai ter o início da retrogradação de Mercúrio, que inclusive é regente do signo de Gêmeos, né? Já falo com vocês sobre isso. Essa lua em Gêmeos nessa sexta-feira, ela vai caminhar dos graus 12 até o grau 23, então já dá uma olhadinha aí no seu mapa por onde essa lua vai passar. Às 3 horas da manhã, teremos um trígono com Saturno, que está em Aquário, e aqui pode ser uma energia na madrugada, né, que traz pra gente um quê? De responsabilidade, amadurecimento, mas se você tiver aí num fuso que isso já aconteça de manhã, use a seu favor, iniciando essa sexta-feira com organização, com planejamento. Às 8h42 da manhã, Mercúrio retrograda em Aquário. Ele está aí no grau 10 de Aquário, ele retrograda até o dia 3 de fevereiro, indo para Capricórnio. Então, olha no seu mapa onde você tem os graus 24 de Capricórnio a 10 de Aquário, lembrando que Mercúrio vai em sentido oposto, né? Vai de Aquário para Capricórnio, e olha o que nessa área da sua vida você está sentindo de revisar, de reestruturar, ou até o que você sente que você pode criar de clareza para você, para as pessoas que estão ao seu redor. Essa retrogradação de Mercúrio, ela é uma retrogradação que age muito pra gente num sentido individual, né? Até por isso que as pessoas se preocupam bastante com ela, até aterrorizam um pouquinho mais do que necessário. E aqui a gente vai desmistificar um pouquinho essa retrogradação. É importante que a gente lembre que Mercúrio é um planeta de comunicação, de trocas, de aprendizado. Ele rege pra gente os meios de comunicação e rege também a nossa fala, as nossas trocas, o nosso aprendizado, o nosso intelecto, né? Tudo isso é movimentado através de Mercúrio no mapa astral e no dia a dia. No período de retrogradação, pode ser que a gente sinta tudo isso com mais ênfase, sabe? A gente sente mais forte a nossa comunicação, os aparelhos eletrônicos também sentem isso mais forte. Isso pode acabar gerando um pouco de, vamos dizer assim, entre aspas, aproveitando essa energia de Mercúrio, um certo curto-circuito, né? Se a gente não tem atenção, a gente acaba entrando num lapso ali, ou até mesmo numa intensidade de informações. Isso nos prejudica. Então, toda a retrogradação de Mercúrio, o convite maior é que a gente desacelere, é que a gente diminua as fontes de informação, é que a gente diminua o acesso a informações. Então, menos tempo nas redes sociais, menos, assim, conversas desnecessárias, vamos focar naquilo que é realmente importante, ter cuidado com o que você está comunicando, ter atenção com aquilo que você tem expressado, até porque a gente vai precisar filtrar, né? Quais informações que chegam para você que você vai ver a fonte, quais informações que vêm para você que você sabe exatamente se aquilo é verdade ou não. Então, durante essa retrogradação, a gente vai ser muito convidado a olhar para isso, né? O que realmente, naquilo que eu estou comunicando, naquilo que eu estou recebendo de informação, é importante para mim. O que eu sinto que eu preciso filtrar? O que eu sinto que não faz mais sentido para mim? Né? A gente vai passar realmente por esses questionamentos. E Mercúrio retrogradando em Aquário fala justamente sobre o coletivo. Então pode ser que a gente revise ou que a gente receba muitas informações sobre o coletivo, sobre o social, que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente vai falar para os outros, tá? As informações, quando Mercúrio está em Aquário, elas assim vão muito rápido, elas chegam em todo mundo muito rápido. Então, olha a atenção que a gente tem que ter com aquilo que a gente fala. Cuidar com mentira, cuidar com informação que a gente não tem certeza, né, da fonte, da origem, se é verdade ou se não é, tá? E depois, quando Mercúrio for para Capricórnio, vem uma força muito grande de comprometimento com a nossa palavra, né? Eu até falei lá no portal, para quem é aluno da Gabi, no portal Despertando, que essa passagem de Mercúrio por Capricórnio e agora nessa retrogradação, que Mercúrio vai passar de novo por Capricórnio, é uma energia de comprometimento com aquilo que a gente fala, né? Eu até citei o livro Os 4 Compromissos, que o primeiro compromisso é sobre a impecabilidade com a nossa palavra. Então eu acredito bastante que essa retrogradação de Mercúrio vai vir justamente para que a gente olhe, né, o que a gente tem recebido de informação, o que a gente tem transmitido de informação e o quanto disso realmente, né, a gente está sendo impecável com o que a gente fala. Então é um processo, né? Mercúrio retrógrado realmente faz com que a gente pare, observe, se atente, revise, reestruture.
E é um período super legal para revisão, né? Às vezes você tá com ideias super legais, colocar isso no papel, estruturar, talvez não iniciar nesse momento, mas colocar no papel é legal, trocar, conversar, falar sobre isso, organizar, tá? Aproveitem esse período para colocar as coisas mais no eixo, né? Muitas pessoas me relataram que não estão sentindo tão forte esse início de ano, de intencionar, de manifestar. Então aproveita essa retrogradação para revisar o seu 2021, para ver o que ficou pendente, tá? Ter calma, não se precipitem, não é o momento de começar nada agora durante essa retrogradação de Mercúrio. Ainda na sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente vai ter a Lua em Gêmeos, formando uma quadratura com Netuno. Então aqui a gente vai ter uma atenção especial com imprevistos, com falta de foco, né? Às vezes a gente fica um pouco mais disperso, ter um pouquinho de atenção se você tiver coisas importantes para resolver no final da tarde dessa sexta-feira. E às 11 horas da noite, a gente tem uma oposição entre a Lua em Gêmeos e Marte, que está em Sagitário. Aqui pode ser um convite, né, para que a gente olhe onde que a gente está colocando o nosso foco. Marte em Sagitário fala muito sobre foco e a Lua em Gêmeos, às vezes, a gente dispersa um pouquinho mais, tá? Então essa oposição pode gerar uma tensão justamente nisso, da gente sentir que a gente está querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas Marte está pedindo o foco necessário, né, para onde a gente vai colocar a nossa energia. Reflita um pouquinho sobre isso também no final dessa sexta-feira. A gente tem a Lua fora de curso na sexta a partir de 11h21 da noite. Então, um super convite, né, para dormir um pouquinho mais cedo também, principalmente com essa oposição com Marte. Se você tiver compromisso, se tiver saído aí nessa sexta-feira à noite, tenha atenção com pressa, tenha atenção com conversas mais desafiadoras, com brigas, discussões, porque às vezes a gente fica com o ego um pouquinho mais inflado ou a gente quer falar sobre assuntos um pouco mais polêmicos. Se você conseguir dormir mais cedo, maravilhoso, tá certo? E aí a gente tem essa Lua fora de curso até 1h10 de sábado. Então o sábado ele já começa com a Lua fora de curso, né? Até 1h10 da tarde, tá? A gente vai ter a Lua fora de curso no signo de Gêmeos. Então tem um pouquinho mais de cautela com o início desse sábado. Se você tiver coisas para fazer, aquilo que eu sempre falo, mais atenção, mais presença, mais paciência. E aí 1h11 da tarde a Lua ingressa no signo de Câncer, por onde ela caminha do grau 0 até o grau 5. Então dá uma olhadinha no seu mapa por onde ela vai passar. E às 8 horas da noite a gente tem essa Lua formando um trígono com Júpiter em Peixes. Então uma energia bem gostosa, né? Bem leve, signos de água. A gente pode ter bastante assim aflorada a nossa intuição, a nossa sensibilidade. Super legal estar reunido com pessoas que você ama, né? Então às vezes estar com a sua família, até uma viagem com família pode ser legal esse final de semana. Claro, ter atenção com o Mercúrio retrógrado, né? Nada de comprar viagem nesse final de semana, mas às vezes você já está comprada, se você já mora perto da sua família, estar próximo pode ser legal. E se você não está, pode ser legal para você silenciar um pouquinho, se conectar um pouquinho com sua sensibilidade, escrever, né? A escrita fica super legal também nesse trígono, tá? Escrever suas emoções, seus sentimentos, rastrear um pouco aí como que você se sentiu durante essa semana, nesses primeiros dias de Mercúrio retrógrado. Então fica super livre, mas uma energia bem gostosa na noite, né? No final desse sábado. E no domingo, dia 16 de janeiro, a gente vai ter um dia todinho canceriano, um dia bem gostoso, inclusive, para comer coisas gostosas, para estar em casa, né? Uma energia super legal de comunhão. A Lua caminha por Câncer dos graus 6 até o grau 17. Às 10h30 da manhã, ela forma um sextil com Urano em Touro, ângulo de 60 graus, uma energia fluente, né, que pode trazer pra gente até mesmo uma facilidade sobre mudanças, né, falar sobre mudanças, aquilo que a gente quer mudar no nosso dia a dia, pode ser interessante. E às 18 horas, uma oposição com Vênus em Capricórnio. Então aqui uma atenção especial com esse período entre 5 e 7 horas da noite, atenção com seus relacionamentos, né, para não entrar numa energia de mais vitimização, dramatização. A gente pode acabar entrando num conflito interno aqui entre o que a gente quer assumir de responsabilidades, aquilo que a gente quer nutrir, etc, né? Então só uma atenção realmente especial com isso. Esse domingo, ainda mais ali no período da manhã, pode ser um dia legal para você falar sobre hábitos, mudanças de hábitos, que você precisa assumir de responsabilidades com o seu autocuidado, né? Deixo aqui como sugestão para você aproveitar melhor a energia dessa Lua em Câncer desse domingão, tá certo? Bom, então espero que vocês tenham aproveitado aí as energias de cada um dos dias. Se você ficou com alguma dúvida, manda pra mim aqui embaixo, manda pra mim lá no Instagram, fica super à vontade. Não esqueçam,
né, de anotar aí as dicas mais importantes, as luas fora de curso, Mercúrio retrógrado, para que a gente possa levar a nossa semana com mais propósito, com mais clareza também, tá certo? Bom, então espero que vocês tenham uma semana muito maravilhosa, muito iluminada, de muita clareza, e qualquer dúvida eu tô sempre à disposição. Um super beijo para vocês e até semana que vem com o nosso próximo Luas da Semana.